Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Lucas Azevedo, seu irmão em Cristo, e eu queria compartilhar uma mensagem de Deus com o seu coração com o seguinte tema: quem são os seus amigos? Será que você já parou para pensar quais os tipos de amizades que você tem? Será que você já parou para pensar quais são as pessoas que você tem convidado para fazer parte da sua vida? Em quem você tem confiado as suas intimidades? Você tem sido seletivo nas suas amizades? A grande verdade é que nem todo mundo que a gente escolhe para ser amigo quer ser amigo da gente de fato. E é por isso que nós devemos ser seletivos nas nossas amizades. Porque quando nós não somos seletivos, lá na frente nós podemos ter grandes frustrações e nos fazer mal. E a Bíblia Sagrada ela vai nos dar características de um amigo digno, de um amigo verdadeiro, a qual nós devemos sim trazer para perto de nós. Livro de Marcos, segundo escreveu São Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo de número 2, verso 3, vai dizer assim: E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. Esse texto sobrenatural conta-se-nos a história que Jesus estava em Cafarnaum, e é sabido de todos que Jesus já estava em um nível que por onde ele estava, as multidões em questão de segundos se aglomeravam até ele, para ouvir os seus ensinamentos, as suas pregações, para receber os seus milagres, e alguns porque acreditavam também que ele era de fato o Filho de Deus e não queriam perder a oportunidade de estar perante a sua presença. Jesus entra em uma casa que não se sabe ao certo de quem era essa casa. Alguns estudiosos dizem que eram de Pedro, outros que eram da sogra de Pedro, alguns dizem que era do próprio Jesus. Não se sabe de fato de quem era, mas Jesus estava presente. E é sabido que a notícia se espalha de uma forma rápida e uma grande multidão começa a vir ao ambiente que Jesus está. Jesus não perde tempo, ele começa a pregoar e ensinar a sua palavra. Do outro lado da história, haviam 4 amigos e um paralítico, e eles souberam-se da notícia que Jesus estava em Cafarnaum pregando em uma casa. Eles logo vão tomar a atitude de ir até Jesus, porque Jesus é a solução para todos os problemas. Observe, eles pegam o seu amigo que estava sobre um leito, eles pegam em 4 leitos e vão ir em direção a caminho de Jesus. Chegando-se ao lugar que Jesus estava, a Bíblia vai nos relatar que o primeiro obstáculo apareceu. Eles não conseguiam chegar até Jesus. Por quê? Porque uma grande multidão estava presente no ambiente. Eles foram por cômodos, eles imaginam que deram a volta na casa e disseram: nós não conseguimos chegar até ele. A Bíblia diz que logo eles não vão desistir e nem retroceder. Eles tiveram essa brilhante ideia: se não dá por baixo, vamos por cima. Jesus está pregando e eles estão em cima do telhado, descobrindo o telhado. E sabe o que é engraçado? Jesus não para o culto porque tem alguém em cima do telhado descobrindo. Era o Espírito que já tinha revelado a ele: eu estou trazendo pessoas que precisam do perdão e do milagre. Jesus continua pregando sabendo de fato quem eram eles que estavam lá. E os amigos brilhantes do paralítico estão lá trabalhando sem retroceder para trazer o paralítico a Jesus. Eles descobrem o telhado e logo deitam o paralítico aos pés de Jesus. Olha que história interessante. Quem são os tipos de amizades que você tem? Eu te faço uma pergunta: para quais ambientes os seus amigos têm te levado? A Bíblia está dizendo que 4 amigos de um paralítico pegam eles e levam eles até Jesus. Talvez você se pergunte: como devo saber quem deve ser os meus amigos e quem deve participar da minha vida de fato, Lucas? A Bíblia nos dá a resposta: um amigo verdadeiro é um amigo que te levará aos pés de Jesus. É um amigo que te trará para a presença de Jesus. É um amigo que, mesmo que você seja paralítico em alguma área da sua vida, ele não vai te abandonar pela sua situação, pela sua deficiência. Pelo contrário, ele vai te carregar se for preciso. A Bíblia não diz que eles levaram, a Bíblia diz que eles carregavam o paralítico até Jesus. Sabe, amigos de verdade nos levam para perto de Deus e não para longe. Se os teus amigos estão te levando para longe, são pessoas disfarçadas, lobos disfarçados de ovelha, e pode te trazer prejuízos para a sua vida. Esses amigos levaram ele até Jesus, e Jesus, ao olhar a fé deles, disse: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Havia pessoas no culto e Jesus fez isso com algum propósito, porque os escribas também estavam presentes e eles começaram a razoar dentro dos seus corações, dizendo: este homem blasfema? Quem pode perdoar pecados senão a Deus?
Jesus, conhecendo o que eles pensavam dentro dos corações, porque ele sonda o coração do homem, disse para eles: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? É óbvio que se Jesus fosse um falso profeta, como eles queriam a todo momento acusá-lo, falar apenas os teus pecados estão perdoados seria como um esquivo, e ele sairia ali dizendo: eu tenho poder para perdoar pecados, mas ainda deixaria dúvidas, e por onde Jesus passa ele não deixa dúvidas. É por isso que Jesus olha para eles e diz: mas para que vocês saibam também que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele olhou para o paralítico e disse: a ti te digo, levanta-te e anda. O paralítico, a Bíblia vai dizer, imediatamente se levantou e andou à vista de todos. O que Deus tem para fazer na vida da gente vai ser perante muitas pessoas. Você precisa crer nisso. Graças a Deus o paralítico está de pé. O paralítico está andando e todos começaram a se maravilhar, dizendo: nunca em Cafarnaum vimos tal milagre. Eles começam a ficar maravilhados e o paralítico já está de pé, óbvio. Mas a pergunta e a reflexão, a observação que eu te trago aqui é: por que o paralítico está curado? Porque Jesus o curou. E por que o Jesus o curou? Porque amigos verdadeiros carregaram ele, mesmo com sua deficiência, até os pés de Jesus. Amigos verdadeiros que não estavam lá pelo que ele tinha, mas sim pelo que ele era. Prepararam a cama, ergueram um leito, andaram com ele por muitos quilômetros, destelharam o telhado, desceram ele até os pés de Jesus. Fizeram tudo isso só para levar um amigo até os pés daquele que pode todas as coisas. Eles colocaram a mão no fogo pelo paralítico. Eles eram amigos de verdade, porque amigo de verdade te leva para perto de Deus. Sabe, muitas das vezes nós se frustramos porque escolhemos pessoas que nos tiram dos propósitos de Deus, que atrapalham o propósito de Deus em nós. Pessoas que estão do nosso lado, que batem em nossas costas, nos chamando de irmão. Mas quando algo na nossa vida fica paralisado, eles viram as costas, eles vão embora. Quando nós nos encontramos em uma área, principalmente a financeira, quando a nossa vida financeira fica paralisada por algum motivo, que a gente já não tem todo aquele dinheiro, muitas pessoas viram as costas. Mas amigo de verdade, a Bíblia também ensina, é aquele que fica com você até quando ninguém mais fica. É aquele que te carrega se for preciso, para não te deixar para trás. Sabe, eu quero te trazer um ensinamento em cima dessa palavra. Traga para perto de você amizades que te tragam para perto de Deus. Eu encerro essa reflexão, essa mensagem, te fazendo uma pergunta agora. Que tipo de amigo você tem sido na sua vida? Quantas pessoas você tem carregado até Jesus? Já pensou se os seus amigos olham para a situação que ele se encontrava e tivessem chegado a uma conclusão? Nós vamos ao culto, e não fizesse o convite ao paralítico? Quantas pessoas você tem convidado para ir até Jesus? Quando você coloca o seu terno, a sua roupa bonita, e você pega a sua Bíblia alegre, dizendo: eu vou louvar ao Senhor, quantas pessoas você tem convidado? Não, melhor, o convite às vezes a gente faz, a gente digita ali no WhatsApp, a gente manda uma mensagem, é rápido, mas a questão aqui não é só o convidar, certo? Se ele estivesse apenas convidado o paralítico, ele não chegaria até Jesus, porque ele precisava de alguém que carregasse ele no colo. Ei, existem pessoas ao nosso redor que estão prostradas, que estão paralisadas por muitas circunstâncias, pessoas que pregavam e não pregam mais, pessoas que cantavam e não cantam mais, pessoas que adoravam e não adoram mais porque estão paralisadas por algum motivo, talvez pelo pecado, talvez por alguma situação que aconteceu na vida dela, e ela precisa de alguém que carregue ela até Jesus, e você vai ao culto e não tem capacidade de convidá-la. Não tem aquela capacidade de ir até ela dizendo: se você não tem força, eu te carrego no colo, mas eu vou te levar até Jesus. Sabe? Que tipo de amigo você tem sido? Por quem você tem colocado a mão no fogo? Quantas pessoas você tem carregado até Jesus? Ou será que vamos celebrar um Deus e chegar até Ele, perante tantas bondades que Ele nos fez, com as mãos vazias, sem frutos, sem almas, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu não trouxe ninguém comigo. Eu vi paralíticos, teve paralíticos na trajetória da minha vida, mas eu deixei eles para lá. Os amigos entenderam o valor da vida. Almas,
pessoas que mesmo que estejam deficientes, elas são almas valiosas, valorosas para o Senhor, preciosas para o Senhor e que precisam de se encontrar com Ele da mesma forma e necessidade que eles também precisam. Sabe? Que você possa refletir nisso, ser um amigo melhor, mandar mensagem para quem te carregou um dia e hoje talvez esteja caído, e que nós possamos ser mais sensíveis como esses amigos, esses 4 amigos do paralítico, que não foram ao culto sozinho onde Jesus estava, mas carregaram ele consigo, botaram a mão no fogo, não retrocederam perante a grande multidão, destelharam o telhado e desceram o paralítico aos pés de Jesus. Sabe por que nós devemos levar e carregar pessoas até Jesus? Porque quando o homem não pode resolver os problemas da terra, Jesus com certeza pode resolver. Quando nós respeitamos a ciência, mas quando o médico diz vai morrer em casa e dá o diagnóstico, não é uma espécie de desrespeito à ciência, não, mas de entender que quando a última palavra o homem dá sem solução, aquele que pertence de fato à última palavra, ele vem com a solução, ele vem com o poder e ele vem para resolver. O paralítico voltou andando. E lembre-se você que anda hoje, que está de pé hoje, das pessoas que te carregaram lá atrás até Jesus. Que Deus nos faça ganhador de almas. Pense nisso. Pessoas estão paralisadas e Jesus conta comigo e com você para carregá-las até aquele que pode fazer todas as coisas. Que Deus te abençoe e que o nome de Jesus seja glorificado. Comente aí quem um dia te carregou até Jesus. E também deixe aí embaixo se você sentiu essa mensagem falando contigo, dizendo: eu preciso ser um amigo melhor. Eu preciso ser o amigo que põe a mão no fogo. Eu preciso ser o amigo que pega o leito. Eu preciso ser o amigo que carrega o paralítico. Eu preciso ser o amigo que tira o telhado, mas que leve as pessoas que precisam até Jesus.